Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Ótimo. Vamos lá retomar nosso material. Se vocês abrirem o cadernão lá na página 774, vocês vão encontrar lá artrópodes, tá? Esse mesmo capítulo, ele foi trabalhado com moluscos, com equinodermos, e eu separei essa aula de artrópodes para tratar só sobre artrópodes. Tá aí uma porção deles e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Características gerais. Apêndices articulados, tá? Artrópodes. No caso aqui, tem pernas articuladas, mas nós vamos ver que eles têm outros apêndices articulados também. Uma outra característica deles, metameria, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Nós vamos ver que em algumas classes essa cabeça está fundida ao tórax e em outras classes a cabeça vai estar bem nítida, o tórax bem separado, o abdômen bem separado. Corpo segmentado com apêndices articulados, foi citado. Sistema circulatório aberto significa que o sangue circulante em determinados momentos ele sai do vaso. Para compor o sistema nervoso, eles têm olhos, eles têm antenas, têm cerdas e têm pelos. São celomados, protostômios, triblásticos. O exoesqueleto de quitina é impermeável e resistente. Esse exoesqueleto há de se a gente detalhar. Pelo fato dele ser resistente, ele impede o crescimento. Daí a solução para esses animais, como a natureza perfeita, é promover ao longo do crescimento animal mudas ou também chamados equidizes, que é a troca periódica do exoesqueleto. Tá aqui. Duas fotografias que explicam direitinho como ocorre essa muda. O animal cresce, à medida que o exoesqueleto aperta, ele abandona o exoesqueleto e ao mesmo tempo já vai criando um novo exoesqueleto que o permite crescimento. Olha aqui esse caso também. Tá? Por conta disso, os artrópodes têm uma curva de crescimento diferente dos outros animais. Tá aqui em vermelho a curva de crescimento de animais não artrópodes e em verde a curva de crescimento dos artrópodes. Por que esse monte de degrau? Deixa eu explicar para vocês. Porque ele cresce, o exoesqueleto aperta, ele abandona e aí ele adquire, ele vai formar um novo exoesqueleto que o permite crescer mais um pouquinho, aí ele aperta, aí para o crescimento. Enquanto ele abandona o velho exoesqueleto e forma um novo exoesqueleto que o permite crescer, ele cresce mais um pouquinho. Então o crescimento deles, dos artrópodes, é em degraus. A classificação. São várias classificações. No entanto, nós vamos tratar aqui do subfilo Cheliceratas, onde nós temos os animais com quelíceras. Ali estão as aranhas, escorpiões. O subfilo Crustácea, dos animais com 2 pares de antenas, siris, lagostas, caranguejos, camarões. E o subfilo Unirâmia, onde nós vamos ter os indivíduos com um par de antenas, insetos, diplópodes e quilópodes. Está aqui um cladograma que os coloca, que os organiza dentro dessa classificação. E aqui um quadro no qual a gente pode compará-los. Por exemplo, os insetos. Nós vamos detalhar isso mais na frente, mas em termos gerais já posso ir adiantando aqui. Os indivíduos da classe insecta, eles têm as 3 partes, cabeça, tórax e abdômen bem definidos, 3 pares de pernas, 1 par de antenas e 1 par de mandíbulas. Os quilópodes, cabeça e tronco,
um par de pernas por segmento, um par de antenas e um par de mandíbulas. Os diplópodes, cabeça e tronco, 2 pares de pernas por segmento, um par de antenas e um par de mandíbulas. Os crustáceos têm o cefalotórax, ou seja, cabeça fundida ao tórax. Cefalotórax, o número de pernas varia, mas são 2 pares de antenas e um par de mandíbulas. E os aracnídeos, que compõem o grupo dos queliceratas, têm prosoma e opistoma, com 4 pares de pernas, tá? 4 pares de pernas, não tem antenas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Eles não têm mandíbula. Vamos falar um pouquinho dos insetos. Características gerais. É o maior grupo dos artrópodes, ampla distribuição geográfica, única classe onde tem indivíduos capacitados para o voo, grande importância ecológica e econômica, e dividido em 2 grupos, a pterigotos sem asas, pterigotos com asas. Divisão corpórea. A cabeça, onde ele tem os órgãos de percepção sensorial para integração neural e ingestão de comida. No tórax, os apêndices locomotores. No abdômen, vísceras e entrada e saída de ar. Dá para observar direitinho aqui no desenho a parte da cabeça, a parte do tórax e a parte do abdômen. Bom, na cabeça as antenas têm função tátil e olfativa, eles têm um par de olhos compostos e 3 olhos simples, tem peças bucais e palpos bucais. Olha lá, o inseto visto de frente, olhos compostos nas laterais e os olhos simples ou ocelos aqui na frente. A língua ou glossa, mandíbula e as antenas saindo aqui da cabeça. Olha lá, olhos compostos, olhos compostos. Peças bucais, aí depende do animal. Tem animal que tem o hábito lambedor, sugador, picador e mastigador. Para cada um, há diferença quanto às peças bucais. No tórax, eles vão apresentar 3 pares de patas, são hexápodes, 1 ou 2 pares de asas, para os que tiverem. No abdômen, o órgão copulador e o óvulo opositor. Tá aqui algumas asas membranosas, asas em hemiélito, élito, tegmina. Alguns não têm asas por questões parasitárias ou por questões sociais. Por questões parasitárias, tá aqui esse, e por questões sociais, tá aqui essa situação. No caso das formigas operárias. Sistema digestório é completo, glândulas salivares, secos gástricos, sistema respiratório tipo traqueal. Para os insetos, respiração via traqueias. Sistema circulatório aberto, nós já falamos. O sangue não tem pigmentos respiratórios, sistema excretor, túbulos de Malpighi. Tá? E o produto de excreção, ácido úrico. Sistema nervoso ganglionar. Sistema reprodutor, ele tem gônadas internas, são dioicos, ou seja, sexos separados. Fecundação interna com produção de ovos. E aqui nós vamos ter uma sequência de alguns desenhos em que a gente vê o sistema digestório e o sistema excretor. Nesse caso, sistema respiratório, com as aberturas traqueais. Sistema circulatório, um vaso dorsal e um vaso ventral, próximo às traqueias. Sistema nervoso, gânglios cerebrais, com filamentos e gânglios ventrais.
sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino, morfologia de alguns outros órgãos, reprodução, reproduzes, como já foi falado, por fecundação interna, e o tipo de desenvolvimento dos insetos. Bom, alguns insetos eles sofrem metamorfose, outros não. No caso dos ametábolos, são aqueles que não passam por metamorfose, desenvolvimento direto. Os hemimetábolos têm uma metamorfose parcial. Por exemplo, está aqui o indivíduo adulto, ele passa pela fase de ovo, ninfa, adulto. Metamorfose parcial. E os holometábolos, metamorfose total. Tá aqui um inseto adulto. Inseto adulto, passa pela fase de ovo, larva, pupa, e aí se transforma novamente em indivíduo adulto. Metamorfose total. Está aqui o quadro dos ametábolos, hemimetábolos, holometábolos. Tá? Ametábolo não tem metamorfose. Holometábolo, metamorfose total. M, metamorfose parcial. Vou passar isso aqui. Importância dos insetos. A sua diversidade. Quase 80% das espécies animais. Responsável pela produção dos alimentos. Produção de alimentos? Sim. Vocês lembram das abelhas? Pois bem. E outros produtos para a população humana. Uns são pragas. Outros mantêm equilíbrio ecológico. Outros polinizam plantas. Daí o uso na economia, saúde, meio ambiente e cultura. Bom, vamos aqui falar de outra classe que são os quilópodes. Os quilópodes, também conhecidos como lacraias ou centopeias, podem ser venenosos ou não. Corpo longo, cilíndrico, achatado ventral, segmentado em anéis, um par de patas por segmento, a divisão do corpo em cabeça e tronco. Além do par de antenas, tem peças bucais, sistema digestivo completo, a excreção também por túbulos de Malpighi e respiração também traqueal, que nem os insetos. São dioicos, fecundação interna. Já os diplópodes, têm 2 pares de patas por segmento. São os famosos gongulosos, emboá, píleo de cobra. Também tem cabeça e um tórax. Tem um par de antenas, peças bucais, ocelos, 2 pares de patas por anel, são dioicos, são inofensivos e vivem em buracos no solo. Qual a diferença entre quilópodes e diplópodes? Pois bem, os quilópodes são mais rápidos, são carnívoros, enquanto os diplópodes são herbívoros. Os quilópodes e diplópodes têm um par de antenas, só que dos quilópodes são mais longas. Os quilópodes produzem veneno. Os quilópodes têm patas longas, diplópodes patas curtas. Os quilópodes não enrolam-se. Quilópodes têm corpo achatado e menor número de segmentos. Vamos então falar de uma outra classe de artrópodes, os quelicerados. Dentro do grupo dos quelicerados, nós vamos ver o escorpião, a aranha e outros seres. Carrapatos, os ácaros também. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Tem quelíceras e pedipalpos. 4 pares de patas, é uma exclusividade dessa classe. E não tem antenas nem mandíbulas. Eles têm quelíceras no lugar das mandíbulas. No abdômen, no escorpião, tem o pré-abdômen e o abdômen. A respiração deles não é por traqueias, são filotraqueias. Está aqui fotografias e desenhos de ácaros. Respiração por filotraqueias e traqueias. Excreção por glândulas coxais. Tá? Nos insetos, a gente viu a excreção por túbulos de Malpighi. Nos quelicerados, existem também as glândulas coxais. Sexos separados, ou seja, são dioicos.
Tá aqui uma fotografia mostrando a quelícera e o pé de palpo para auxiliar na presa do alimento, tá? E colocação na boca. Importância dos quelicerados. Existem as espécies venenosas e perigosas, ou dos parasitas, podem transmitir doenças, responsável pela produção de medicamentos, são predadores naturais também, dentro de uma cadeia alimentar. Tá aí a morfologia de uma aranha, ou das aranhas, tá? Cabeça fundida ao tórax. Classificação. Temos os aracnídeos, os opiliones, os escorpinídeos, pseudoscorpinídeos e os ácaris. Bom, tem uma outra classe dos artrópodes, que são os crustáceos. Exoesqueleto protegido, exoesqueleto de proteção formado de carbonato de cálcio. 2 pares de antenas, 2 olhos compostos, tem mandíbulas maxilas, respiração por brânquias. Lembra que os insetos respiravam por traqueias, os crustáceos por filotraqueias. Aliás, os aracnídeos quelicerados por filotraqueias e os crustáceos por brânquias, até porque os crustáceos eles habitam o ambiente aquático, na água. Maioria marinha, a excreção por glândulas maxilares e maioria de sexos separados. Está aqui o desenho e fotografia de um crustáceo, um siri, mostrando a região do abdômen, das antenas, dos olhos, garra, carapaça e os apêndices articulados, as patas. No caso aqui de uma lagosta, também, se eu não me engano, desenho de uma lagosta. Está aqui os olhos, antenas, cefalotórax e o abdômen. Esse outro também crustáceo, cefalotórax. Opa. Cefalotórax e abdômen. Tá? Pitu, crustáceo de água doce. Bom, nós, ao final, eu vou pedir para vocês localizar essas atividades nas páginas 780 e até 783. São atividades inerentes a esse capítulo. Nessas atividades, vocês vão encontrar algumas questões de artrópodes, outras questões de moluscos e equinodermos também. Se vocês puderem estar respondendo todas, seria de imensa valia. E daqui a pouco a gente vai ter um momento para estar discutindo essas questões, discutindo algumas dúvidas a respeito do conteúdo, tá? Um momento ao vivo, tá certo? Daqui a pouco aguardo vocês. Tchau, tchau.